Exercícios resolvidos, questão 21. A tabela abaixo mostra as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais de redução. Então, uma relação de semi-reações e os potenciais informados em volts. A equação iônica global nas alternativas abaixo, que indica o processo espontâneo, então, nas alternativas, tem-se supostas possíveis reações globais que são formadas a partir das semi-reações, sendo que para o cálculo delas é necessário reorganizar as semi-reações de maneira que os reagentes e os produtos estejam na ordem correspondente, conforme informado nas alternativas. Lembre-se, então, o processo espontâneo possui o potencial da reação global positivo. Assim, uma reação, o potencial de redução, mais o potencial de oxidação, que é o oposto do potencial de redução, informa somado o potencial da reação. Para que isso seja feito, é possível inverter o sentido de um processo. Se ele é informado na redução, se você inverter a semi-reação, ela agora informa a oxidação. E com isso, o sinal do potencial também será invertido. Mas lembre-se, é importante considerar que o potencial é constante, independente do número de mol de elétrons. Também, para que seja feito o cálculo do potencial global a partir das semi-reações, é possível que seja uma ou as duas semi-reações multiplicadas por algum valor, por 2, por 3, dividido por algum outro valor, mas isso não altera o valor do potencial da semi-reação, porque ele depende apenas do estado inicial e final dos átomos em questão. Assim, analisando as alternativas, na letra A, tem-se 2Br- reagindo com Ca2+, formando Br2 mais cálcio metálico. Na tabela, tem-se a reação do bromo Br2, formando 2Br-. Observe que isso está ao contrário do que foi solicitado na letra A, uma vez que o Br- na alternativa A é reagente, e na tabela ele aparece como produto. A segunda semi-reação, Ca2+, mais 2 elétrons, formando cálcio metálico, corresponde à ordem apresentada na letra A, pois o cálcio 2+ é reagente e o cálcio metálico é produto. Assim, para que essas semi-reações possam dar origem à reação apresentada na letra A, deve-se inverter o sentido da primeira semi-reação. De novo, porque Br2 na semi-reação marcada de amarelo é reagente e na alternativa A ele deve aparecer nos produtos. Invertendo o sentido, tem-se 2Br- formando Br2 mais 2 elétrons. Com isso, o potencial também deve ser invertido. Ele era mais 1,07 volts e vai agora para menos 1,07 volts. A segunda semi-reação permanece da mesma maneira. Então, o potencial da reação será a soma dos potenciais das semi-reações, bem como a soma das duas semi-reações deve dar origem à reação apresentada na letra A. Assim, o potencial da reação será menos 1,07 volts, mais o sinal negativo da segunda semi-reação, menos 2,87 volts. O que dá no somatório um potencial ainda negativo, menos 3,94 volts. Dessa maneira, o potencial sendo negativo, este processo não é espontâneo. Letra B, tem-se prata mais Br-, formando prata metálica e Br2. Da tabela, tem-se Br2 mais 2 elétrons, formando 2 Br-. E o potencial positivo. Tem-se a prata reagindo com elétrons, absorvendo elétrons, na verdade, formando prata metálica. Observe que o Br2, na reação marcada de amarelo, ele aparece nos reagentes, e na alternativa B, ele aparece nos produtos, de maneira que, novamente, para corresponder à alternativa informada, deve-se inverter a primeira semi-reação. Além disso,
a reação da prata foi multiplicada por 2 para que os dois elétrons que reagem, que são absorvidos pela prata, sejam correspondentes aos dois elétrons que serão liberados na reação do Br2. Assim, invertendo-se o sentido da primeira semi-reação, 2Br- formam Br2 mais 2 elétrons, que vão ser anulados, cortados com a semi-reação da prata. 2Ag mais 2 elétrons, formando 2Ag sólido. O potencial da primeira semi-reação foi invertido, porque ela foi invertida, e o potencial da segunda permanece. Assim, o potencial da reação será a soma dos dois potenciais das semi-reações, bem como a soma dessas semi-reações dará origem à reação informada na letra B. Assim, o potencial da reação será menos 1,07 volts, mais o sinal positivo da segunda semi-reação, mais 0,80 volts, o que fornece um potencial negativo, menos 0,27 volts. Assim, sendo o potencial da reação negativa, este processo não é espontâneo. Letra C. Ferro 2+, dando origem a ferro metálico, e ferro 3+. Da tabela, tem-se ferro 3+, mais elétron, formando ferro 2+, potencial de redução mais 0,77 volts. E também tem-se ferro 2+, mais 2 elétrons, formando ferro metálico, potencial de redução menos 0,44 volts. Para que essas semi-reações correspondam à alternativa informada na letra C, deve-se inverter a primeira semi-reação. Além disso, ela é multiplicada por 2 para que ocorra o balanceamento dos elétrons, tanto os que foram liberados na oxidação, agora marcada de amarelo, quanto os que foram absorvidos na redução, marcada de laranja. Assim, como a primeira semi-reação foi invertida, o seu potencial também é invertido. Ele vai de mais 0,77 volts para menos 0,77 volts. Assim, o potencial da reação corresponde à soma dos potenciais das semi-reações, uma vez que essas semi-reações somadas dão origem também à reação global informada na letra C. Então, o potencial da reação menos 0,77 volts, mais menos o valor negativo da segunda semi-reação, menos 0,44 volts, dão origem a um potencial negativo, menos 1,21 volts. Sendo este potencial negativo, esta reação não é espontânea. Letra D. Cálcio 2+, mais 2 sódio, formam cálcio metálico mais 2 sódio cátion. Da tabela, tem-se cálcio 2+, mais 2 elétrons, produzindo cálcio metálico numa reação de redução, potencial de menos 2,87 volts. E sódio mais elétron, também a redução, formando sódio metálico, potencial correspondente, menos 2,60 volts. Para, então, que as duas semi-reações somadas deem origem à reação informada na letra D, deve-se inverter a segunda semi-reação. Além disso, multiplica-se por 2, para que sejam correspondentes os números de elétrons absorvidos e liberados. Assim, tem-se que a segunda reação fica 2Na, formando 2Na+, mais 2 elétrons. O potencial, que era negativo, menos 2,60, agora é positivo, mais 2,60 volts. De maneira, então, que o potencial da reação será a soma dos potenciais das semi-reações, da mesma forma que a soma das semi-reações dará origem à reação global informada na letra D. Então, o potencial da reação, menos 2,87 volts, mais o valor positivo da segunda semi-reação, 2,60 volts, dá um potencial negativo, menos 0,27 volts. Assim, se o potencial é negativo, este processo não é espontâneo. Letra E. Ferro mais 2Ag+, formando ferro 2+, e duas pratas metálicas.
Da tabela tem-se, então, ferro 2+, mais 2 elétrons, sofrendo redução, ferro metálico, potencial de redução, menos 0,44 volts. A prata mais o elétron no processo de redução dá origem à prata metálica, potencial mais 0,80 volts. Para, então, que estas semi-reações deem origem à alternativa informada na letra E, a primeira semi-reação deve ser invertida. Além disso, a semi-reação da prata deve ser multiplicada por 2. Assim, tem-se que o ferro sólido dá origem a ferro 2+, mais 2 elétrons, com potencial, então, de oxidação, que é o inverso do potencial de redução, que era menos 0,44 volts, agora é mais 0,44 volts. E a prata, a semi-reação multiplicada por 2, o potencial permanece 0,80 volts. Assim, o potencial da reação será a soma dos potenciais das semi-reações, bem como a soma dessas semi-reações deve dar origem à reação global informada na letra E. Então, o potencial da reação será mais 0,44 volts, mais o valor positivo da segunda semi-reação, mais 0,80 volts, o que dá um potencial positivo, mais 1,24 volts. Sendo este potencial positivo, este processo é espontâneo. Então, a letra E, corresponde à alternativa que deve ser marcada. Fim do exercício, boa revisão.